Graças, paz, povo abençoado. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Deus eterno, Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, nordestão quente brasileiro. A todos, aqui você que é da Paraíba, bem-vindo. Você que me assiste, que vê o canal Metanoia da Graça, vai deixando o teu like, comenta dentro do assunto e se inscreva. Não é inscrito no canal? Se inscreva e dá uma força para a glória do Cristo eterno. Irmão, estou trazendo, a verdade, discordando totalmente de um estudo. Eu vi um vídeo do abençoado Lucas Banzoli. Eu disse que ele era adventista, mas já me corrigiram, disse que ele não é adventista. Eu vi um vídeo dele, certo? Ele dizendo, se Jesus disse que ia voltar, por que não voltou ainda? Aí ele usou esses textos aqui, Mateus 25:5, está no vídeo meu passado, Mateus 25:19, e agora eu estou falando sobre 2 Tessalonicenses capítulo 2. E ele disse que esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, Lucas Banzoli, aí ele disse que esse texto prova de que Jesus iria voltar, que Paulo disse que Paulo desmentiu a corrente que corria, o pensamento que corria ali entre os tessalonicenses de que a volta de Jesus seria iminente. Lucas Banzoli disse que Paulo não ensinou isso. Paulo foi contra. Ele disse que Paulo ensinava aos tessalonicenses de que a volta de Jesus seria depois de 2000 anos. Assista o vídeo anterior, certo? O anterior que você vai ver justamente no tempo de 8 minutos e 40 a 10 minutos e 55. Beleza? Assista aí e depois você comenta, tá certo? Bom, então, segundo Tessalonicenses diz que Jesus iria voltar depois de 2000 anos. O que você diz? Eu falei, fiz a introdução no vídeo passado. Agora eu vou provar para Lucas Banzoli que o vídeo dele se Jesus disse que Jesus voltaria em breve, por que não voltou ainda? Por que não voltou? Aí ele usa uns textos, certo? Que não tem interpretação, que não tem respaldo, que não dá margem nenhuma em dizer que Jesus iria voltar depois de 2000 anos. E um dos textos é esse aqui. Agora, a questão aqui é a seguinte. Paulo disse aos Tessalonicenses, olha só a pergunta que eu deixei no vídeo passado, que Jesus não voltaria iminentemente e que Jesus só voltaria depois de 2000 anos. Paulo ensinou essa doutrina. Os acontecimentos dos versículos 3 e 4 levaria mais de 2000 anos para Jesus voltar, ou seja, primeiro vinha esses acontecimentos de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 3, e segundo Lucas Banzoli, disse que esses acontecimentos levaria mais de 2000 anos, que depois dos acontecimentos de mais de 2000 anos, Jesus irá voltar, segundo mestre em teologia. Ele disse também, bom, vamos aqui agora, vamos recorrer à Bíblia. Quem está certo? Lucas Banzoli, mestre em teologia, que disse que Paulo ensinou que Jesus não voltaria iminente, não seria iminente a volta de Jesus, ou o que Paulo disse à igreja tessalônica. Vamos ver. Então, a questão é o seguinte aqui,
Essa carta de Tessalonicenses existe? É a primeira pergunta. Existe, sim, está aqui. Primeiro Tessalonicenses e segundo Tessalonicenses, está na sua Bíblia. Está aí nessa enciclopédia que você tem aí, né? Está lá primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Existe? Existe. Segunda questão. Em que ano esta carta foi escrita? Em que ano? Será que essa carta foi escrita para nós no ano 2023, 2020, 2015, ano 2000? Não, ano 1999, ano 1965, não, ano 1000, ano 500. Essa carta foi escrita depois do ano 70? A resposta é não. Tanto o primeiro Tessalonicense como o segundo Tessalonicense, elas foram escritas no ano mais ou menos, nesse período aqui do ano 50 a 52 do primeiro século. Então, tanto o primeiro Tessalonicense como o segundo Tessalonicense, ela foi escrita no ano 50 a 52 do primeiro século da primeira era cristã. Você já começa a desconfiar que Paulo não escreveu para nós, irmão. Você já começa a ter uma pulguinha atrás da orelha, a despertar a graça, a revelação de que esse assunto não foi para a igreja do século 21, de maneira nenhuma. Beleza? Mas calma, Lucas Banzoli. Bom, segunda indagação que podemos fazer. Você já viu que essa carta existe? Existe. O ano que foi escrita esta carta, que Paulo escreveu, 50 a 52. O autor da carta. Quem foi o autor de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses? Vamos ver. Capítulo 1. Vamos ver primeiro 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1, que diz: Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, e a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Então, o autor, Paulo. Os auxiliares, os ajudantes que ajudaram Paulo nos assuntos desta carta, Silas e Timóteo. Então, Paulo está aqui presente, autor, logo de início, Paulo, Silas e Timóteo. Mas também a 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 1, também revela Paulo, 2 Tessalonicenses, Silas e Timóteo, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Autor, Paulo, Silas e Timóteo. Silas e Timóteo, auxiliares, os ajudantes. Mas o autor da carta, Paulo. Tem outra referência? Tem. Capítulo de número 3, versículo de número 17, que diz: agora a minha saudação que estou escrevendo de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é, na realidade, proveniente de mim. Esta é minha própria letra, ok? Então, quando você vai ver o contexto, você vai ter a prova, certo, de que foi o próprio Paulo que escreveu tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses. Ou seja, a carta existe? Existe. Ano que foi escrita esta carta? Ano 50 a 52 do primeiro século da primeira era cristã. Qual o motivo desta carta? Isto aqui, você vai chegar lá em 2 Tessalonicenses e vai dizer: não, Lucas Banzoli, estes acontecimentos, esta carta, estes assuntos, não foram para nós do século 21, mas Paulo escreveu aos irmãos do primeiro século. Opa, calma. Vamos lá. Vamos aqui agora. Autor desta carta, Paulo. Qual o motivo da carta, né, ou os motivos
dessas cartas. Qual foram os motivos? Foram dois motivos principais. São dois. Exortar os irmãos de Tessalônica sobre a iminente vinda de Jesus. Primeiro motivo, exortar os irmãos de Tessalônica sobre a iminente vinda de Jesus. Quem exortou isso? Paulo. Para quem? Para os irmãos de Tessalônica, né? Ou de Tessalonicenses, do primeiro século da primeira era cristã. Vou provar. E o segundo motivo é o aparecimento do filho da perdição. Então, esta foi a preocupação maior de Paulo, esses dois motivos. Então, vamos ver Paulo, né, o motivo da carta, o primeiro motivo, exortando os irmãos contemporâneos do primeiro século. Esta carta foi dirigida para eles, certo? Certo? Sobre a iminente vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, está aqui, ó. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Pronto, aqui está o ensinamento de Paulo dizendo que Jesus iria voltar logo e para eles. Versículo 13 diz: e agora, irmãos, que irmãos? Nós, os adventistas, os evangélicos, os católicos, os protestantes, as testemunhas de Jeová, os espíritas, nós quem? E agora, irmãos, que irmãos? Nós ou eles do primeiro século? Quero que vocês, nós ou eles do primeiro século, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperanças. 14. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que, quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. 15. O 15. Posso dizer-lhes a quem? A nós, aos irmãos de Tessalonicenses. A quem Paulo estava escrevendo? Para quem? Posso dizer diretamente do Senhor, que nós quem? Nós ou ele do primeiro século? Nós, a igreja religiosa evangélica, né, do século 21, ou a igreja do primeiro contemporânea, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, ou aquela igreja que Jesus disse não passará esta geração e isto aqui vai acontecer. Posso dizer-lhe diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Ou seja, Paulo estava falando que Jesus iria voltar ainda, né, naquele período de tempo, certo? Naqueles anos, naquela época, naquela era, no finalzinho daquela era, daquele aion, beleza? Aqui, Paulo escreveu para esses irmãos, 16, pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Então nós quem? Lucas Banzoli, você e os irmãos adventistas, nós, Paulo estava dizendo, eu e os irmãos evangélicos, eu e os irmãos da religião do século 21, ou Paulo está dizendo nós do século, nós que ficarmos vivos, nós irmãos tessalônicos ou da região da Ásia Menor, ou os irmãos do primeiro século. Então nós, os que ainda estivermos vivos, olha só, irmão, olha só, foi para eles, não foi para ele, né? Para eles. Os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Foi iminente ou não foi? Foi iminente. Arrebatados até eles das nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficaremos com ele para sempre. Beleza? Então, está aqui. O primeiro motivo, Paulo exorta os irmãos de Tessalônica sobre a iminente vinda de Jesus Cristo. Aí você vai aqui, ó, 2 Tessalonicenses,
Ainda o versículo 18, ele diz assim, olha o versículo 18, Lucas Manzoli. Portanto, confortem-se. Paulo está lançando conforto a quem? A nós, dos irmãos do século 21, ou aos seus irmãos contemporâneos do primeiro século. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Será que eles se encorajaram ou eles não deram nem ideia? Paulo, tu está escrevendo aí, tu está falando besteira. Não é pra gente, é daqui a depois de 2000 anos para lá. Então, por que tu está falando essa besteira se não é pra gente, Paulo? Presta atenção, se liga. Aí você vai aqui agora em 2 Tessalonicenses, olha só. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Presta atenção se a vinda de Jesus não seria iminente. Não foi, e foi iminente para eles. E, portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo. Deus lhe dará o alívio juntamente conosco, quando o Senhor Jesus aparecer subitamente descendo do céu em fogo ardente com seus poderosos anjos. Quando o Senhor aparecer subitamente do céu, ou seja, Deus, quero dizer a vocês quem? Aos doutores, pastores dos dias de hoje, ou à igreja do primeiro século, os tessalônicos, beleza? Aí aqui ainda tem mais um ainda, capítulo 2, presta atenção, agora, 2 Tessalonicenses, e o versículo de número 1, olha só. E agora uma palavra sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, e a nossa, eles ou nós, do século 21, e a nossa reunião com ele, pedimos a vocês. Aí Paulo vai. Então, Paulo ensinou a iminente volta de Jesus para os irmãos tessalônicos, sim ou não? Sim, nota 10, muito bem, tá bom? Tá vendo aí, Lucas Banzoli, como é que a gente, se você ler dessa forma, você vai entender que a volta de Jesus foi iminente e que Paulo não ensinou em lugar nenhum que Jesus voltaria depois de 2000 anos. Bom, aí depois Paulo também escreve aos Tessalonicenses, certo? E a preocupação do aparecimento do filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, agora presta atenção, versículo de número 3, presta atenção aqui se essa carta não foi dirigida a eles, do primeiro século. Não se deixe enganar por ninguém, não o bastante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecer duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. Beleza? Versículo de número 4, olha só, Paulo escrevendo para esses irmãos. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus. Aonde é, Lucas Banzoli, esse templo? Aonde foi? Qual foi o templo de Deus que caiu no ano 70? No templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. 5. Vocês não se lembram? Irmão, olha o 5. Irmão, o 5 é um tapa na cara para o futurista, para essa doutrina herética, essa doutrina esquisita, essa doutrina mentirosa, enganosa, de que Jesus ainda vai voltar, e dizer que Paulo ensinou que a volta de Jesus não seria iminente. Isto é uma aberração, isto é gritante, certo? Isto é você ser totalmente desonesto e desorientado das Escrituras. Presta atenção, versículo 5. Vocês não se lembram de que eu, Paulo, lhes falei a este respeito quando estava convosco, quando estava aí? A quem Paulo escreveu? Para quem foi esta carta?
Esta carta não é profecia, esta carta é uma doutrina. Esta carta é preparando o povo para algo extraordinário, ou seja, para o arrebatamento, para o encontro do Senhor nos ares. Então, isto aqui, estas palavras, Paulo disse: vocês tessalônicos, vocês de Tessalonicenses, vocês, meus irmãos contemporâneos, não se lembram de que eu, Paulo, estive pessoalmente no ano 45, 40, 42, porque depois ele escreveu esta carta no ano 50, 52, quando eu estive pessoalmente vivo, né? E falei a vocês a respeito destas coisas, beleza? E o versículo, aí vai, o versículo de número 6, olha só, 6. E vocês sabem, Paulo disse, eles sabem, os teólogos nos dias de hoje não sabem isso aqui, ó. Vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Ou seja, está falando do iníquo, do filho da perdição. Paulo disse, vocês, Tessalônica, sabem muito bem que eu ensinei vocês, eu estive aí, eu falei para vocês, eu revelei quem é o filho da perdição. Então, eles sabiam ou não sabiam? Sabiam, vocês sabem. Você que é futurista, eu pergunto, os pastores, teólogos, pós-doutorados, PhDs, sabem quem é? Sabe não, mas eles sabiam, beleza? Aí aqui agora, quando Paulo, atenção, quando Paulo, deixa eu ver aqui a hora, beleza? Quando Paulo, para a gente concluir, escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, ele se dirigiu a quem? Ou seja, qual o destinatário desta carta? 1º Tessalonicenses, certo? E 2º Tessalonicenses. Qual o destinatário? Deixa assim, para fazer surpresa, né? Para os doutores de plantão, os futuristas. Quando Paulo escreveu esta carta, ele destinou a quem? Ele se dirigiu a quem? O destino desta carta foi para que povo, para que época, para que era, para que ano e para que igreja? Vamos deixar a Bíblia falar, né? Lucas Banzoli, mestre em teologia. Vamos ver. A pergunta é: quando Paulo escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, ele se dirigiu a quem? Certo? Aos irmãos do primeiro século. Paulo, essa carta foi destinada, foi dirigida a nós ou aos irmãos do primeiro século? Vamos deixar a Bíblia falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Paulo e Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus o Pai e ao Senhor Jesus Cristo. A igreja da onde? Do primeiro século? A igreja do sétimo dia, né? A igreja evangélica, a igreja católica, a igreja testemunha de Jeová, a igreja espírita. Sim ou não? Não. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica. Ou seja, o destinatário desta carta foi exatamente aos irmãos do primeiro século, da primeira era cristã, os irmãos, né, de Tessalônica. Beleza? Primeira revelação. Agora, o versículo de número 2. Versículo 2 nos revela mais um pouco. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Vocês quem? Você volta para o versículo de número 1 e está a revelação. Paulo escreveu esta carta no ano 50, 52 aos irmãos Tessalônica, lá de Tessalônica, do primeiro século, da primeira era, ou seja, toda a revelação, toda a doutrina foram para eles, exclusivo para eles, nada aqui para nós. Aí, segundo Tessalonicense, que é
o alvo, a falácia de Lucas Banzoli, mestre em teologia, que disse que Paulo contrariou a doutrina da iminente volta de Jesus, certo? Está aqui para quem Paulo escreveu, qual foi o destinatário, né, desta carta. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 1, está aqui. E o versículo de número 1, olha só. Paulo, aqui já é segundo Tessalonicenses, Paulo, Silas e Timóteo, a igreja do século 21, a igreja católica. A igreja, Paulo e Silas e Timóteo, escreve a igreja do futuro. Está escrito assim? Não está. Então, irmãos, presta atenção. Cai a ficha, irmão. Desperta aí, acorda, povo abençoado da graça. Certo? Paulo escreveu a igreja do primeiro século. Paulo se dirigiu à igreja do primeiro século, do século primeiro, do ano 50, 52, até o ano 70. Aí eu te faço uma pergunta. Há algum irmão me ouvindo agora aí, assistindo esse estudo, que é da cidade de Tessalônica? Você, irmão aí, futurista, é da cidade de Tessalônica? Você nasceu mais ou menos no ano 5, no ano 10 do primeiro século? Parabéns, parabéns. Esta carta foi dirigida a você. Você tem mais de 2.000 anos. Você que lê essa carta e está dizendo que foi para você, você tem mais de 2.000 anos. Você nasceu na igreja tessalônica, está aqui, ó. Paulo e Silas, a igreja de Tessalônica. Você tem mais de 2.000, parabéns, você é o único, viu? Então, vamos sair dessa falácia. Deixa eu ver a hora. Isso. Vamos sair deste engano, deste engodo, desta mentira, deste erro, né? E cuidados com certos mestres em teologia, muito cuidado, leia a Bíblia e com os olhos, com a mente ativada, com os olhos da graça, com o espírito revestido da graça de Cristo, para que você possa entender que a escatologia consumada mesmo. Isso aqui é pretérito. E no próximo vídeo eu vou mostrar para você, olha só no próximo vídeo. Atenção aqui, ó. Por que Paulo iria exortar seus irmãos contemporâneos do primeiro século se nada iria acontecer? Eu pergunto a Lucas Banzoli, meu amigo, em Cristo Jesus, irmão em Cristo Jesus. Lucas Banzoli, o senhor que está ensinando isso aí? E você que é futurista, PhD, pastor, mestre em teologia, por que Paulo iria exortar, ou por que Paulo exortou os irmãos, a igreja de Tessalônica, do primeiro século, se nada, absolutamente nada, iria acontecer? Deus te abençoe grandemente. Não perca os próximos estudos. Amém? Deixa teu like assim, ó, like, vai deixando. E não é inscrito? Caiu aqui? Dá uma força. Os conterrâneos aí da Paraíba, onde tiver um conterrâneo paraibano, meu forte abraço. A graça de Cristo inunde a tua alma. Até o próximo estudo. Assim, o soberano querendo. Paz do Cristo eterno.